meu nome é Isabela Santoro, sou advogada e hoje, no projeto Conversa com o Mercado, vamos falar sobre os desafios do setor da educação na pandemia. Nossa convidada é a Aleluia Eringer, Relações Institucionais da SIC, mantenedora dos Colégios Santo Agostinho. A primeira questão que a gente tem aqui para tratar seria a gente voltar um pouco no tempo, lá no início do ano de 2020, em que já havia uma expectativa para a pandemia chegar aqui no Brasil. Quando do primeiro fechamento da cidade em março, o cenário já era muito incerto, principalmente para as instituições de ensino. Eu queria saber de você, considerando esse cenário ainda embrionário da pandemia e voltando um pouco no tempo, você pode nos relatar quais foram essas primeiras providências que vocês tomaram naquele momento e quais foram os primeiros desafios enfrentados para a readequação das rotinas e das atividades desenvolvidas na escola? Sim, nós saímos no dia 18 de março, era uma quarta-feira, com a notícia que nós retornaríamos na segunda. Então, tudo o que aconteceu naquele momento, nesses 5 dias, foi o mesmo que estar em uma praia enfrentando um tsunami. Não de águas, mas de falta de informações, de incertezas, de perguntas que vinham de todos os lados, mas que ninguém ainda tinha respostas. E o mais complexo, que eu acho que é o maior desafio, que foi a operação de migrar toda a estrutura e lógica do presencial para o remoto. Então, nós estamos falando aí de planejamento, horários, plataformas. Esse foi, de fato, o maior desafio. Sim. Considerando que muitas vezes o uso de computador, aparelho de celular, ele tem que ser compartilhado pelos membros de uma mesma família, dentro da mesma casa, o que poderia ser um dificultador para vocês darem sequência nas atividades da escola, que tipos de investimentos vocês tiveram que fazer para se adaptar a essa nova realidade? Você também pode nos descrever como que se deu a adaptação dos professores com essa nova sistemática de ensino remoto? Para você ter uma ideia, a educação básica, ela se dá inteiramente no presencial. Com isso, nós não tínhamos plataforma de educação à distância, que é uma modalidade permitida no ensino superior. Com isso, nem estudante, nem professor, nem o time de administrativo estavam equipados para essa nova situação. Então, nesse primeiro momento, em que as famílias negociavam os equipamentos, com os membros ali da família, lembrando que os pais também estavam em home office, nós entramos com a plataforma Moodle, que dentro da escola tem o nome de Conex. Nós entramos com aulas assíncronas que ficavam gravadas e disponíveis para quando fosse possível o acesso. Então, essa era uma forma de adequar a dinâmica da família. Com o prolongamento da pandemia, nós tivemos que aumentar o número de aulas síncronas, ou aquelas aulas em tempo real, que foi uma demanda muito grande das famílias. E os nossos equipamentos, seja notebooks, tablets, que atendiam as turmas no presencial, eles foram todos emprestados para professores, para a equipe do administrativo. Nós tivemos que adquirir, naquele primeiro momento, aparelhos celulares para aqueles que estavam em casa atendendo pais, o que era feito somente na escola. Os professores, eles viraram youtubers, da noite para o dia, e com isso, nós temos que entender que seja um vídeo gravado, editado, ou mesmo uma live, é tudo muito diferente do que acontecia em sala de aula. Então, nós tivemos professores com angústia, com medo, muito inseguros nesse momento, um ajudando o outro. E eles estavam muito expostos exatamente nesse momento de aprendizado e de ensaios. A exposição ali era muito grande, mas como todos nós sabemos,
os professores foram grandes heróis. Eles se desdobraram e eles deram conta do recado. Excelente. A gente sabe que tanto ano passado como agora recentemente foram adotadas medidas pelo governo federal para auxiliar a manutenção de emprego e evitar o aumento do desemprego no país. Na sua opinião, essas medidas de redução salarial, suspensão de contratos, respaldada pelas medidas provisórias promulgadas pelo governo federal, que foram recentemente revalidadas, elas vêm contribuindo de alguma forma para o setor da educação? A escola chegou a tomar alguma medida nesse sentido? Sim, foi algo muito bom naquele momento, né? Em 2020, 49% do nosso quadro aderiu a um acordo individual amparado aí pelas medidas provisórias disponíveis. Foram 618 colaboradores, sendo 221 suspensões de contrato, 397 reduções de jornada com redução de salários. E foram condições fundamentais para a manutenção dos empregos e alívio financeiro, né, que viabilizou a continuidade da existência da escola. Contudo, ninguém contava com esse prolongamento da suspensão das aulas e já estamos aí em maio, com grande parte de nosso quadro ainda no modo espera, né? E em 2021 ainda não fizemos uso dessas medidas. Sabemos que, ao menos num primeiro momento, eventual retorno às salas de aula será de forma gradual e ainda em sistema híbrido, ou seja, presencial e online, de forma concomitante, assim como vem sendo feito atualmente em vários municípios, não só em Minas Gerais, como, por exemplo, Nova Lima, em outros estados, como São Paulo. Qual a sua opinião quanto ao retorno do expediente presencial nas escolas? Você acha que ele deve ser retomado em todo o território nacional ou nós devemos aguardar que seja concluída a imunização dos professores e de demais profissionais que atuam nesse setor? Essa resposta ela seria fácil se estivéssemos em um país que tivesse, né, uma coordenação e um plano de ação integrado entre os Ministérios de Saúde, de Educação, da Economia e um trabalho compartilhado ali entre os entes federados. Nesses lugares, a escola abriu, né? Agora, ao contrário, nós vivemos assim, um festival de desentendimentos entre aqueles que deveriam liderar um grande projeto para a nação. Porque numa guerra nós precisamos responder o que é importante para nós e quais as nossas prioridades. Então, mesmo sem a vacina, com aquilo que hoje nós já sabemos, é possível abrir a escola de forma escalonada, com um número menor de estudantes por sala, com um quadro reduzido de colaboradores e com todos os protocolos de segurança. Contudo, a escola ela está inserida na cidade e nós precisamos entender como a cidade se comporta. Então, cada setor que se abre para a circulação faz com que os outros fiquem na espera e sejam, assim, de uma certa forma, sacrificados. E ainda aí que a gente precisa fazer escolhas. Até agora, a escola não foi prioridade. A demora na imunização está saindo caro demais para as crianças e jovens e nós já estamos vendo efeitos colaterais que passam tanto pela ideação de suicídio, angústia, atraso na fala, retorno à fralda, atraso na aprendizagem, tédio. Ou seja, a interação, a relação com o outro, a socialização, a sociabilidade são essenciais para as crianças e elas estão sendo privadas em um tempo que já passou da conta. E o pior, elas estão privadas por causa dos adultos que não fizeram a sua parte. Então, nós somos
favoráveis, sim, à volta às aulas, porque a escola já não pode mais fazer esse sacrifício aí tão grande. Levando-se em conta o cenário de receio e incertezas dos alunos e dos seus familiares, assim como dos professores com a retomada das atividades presenciais na escola, mesmo que de forma gradual e híbrida, quais são os protocolos que foram adotados pela escola? Há algum tipo de fiscalização por órgãos sanitários municipais ou estaduais? Sim, nós temos protocolos de segurança, pedagógico e sociopastoral. Os âncoras da segurança eles são o distanciamento dentro da sala de aula, no mínimo aí de 1,5 metro, a obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo para as crianças menores, e a sua troca a cada 2 horas, a higienização das mãos, dispenser com álcool em gel em todos os espaços de circulação, a limpeza dos espaços a cada 2 horas, ventilação, espaços ventilados. Então, esses aí são os mais importantes, vamos dizer assim. As turmas, elas foram divididas em 2 grupos, que nós chamamos de bolhas, porque eles não têm contato entre si e nem com outras turmas. Então, essa limitação e controle de circulação serve para suspendermos, no caso de uma intercorrência, somente a bolha, no caso onde foi detectado alguma suspeita ou alguma testagem positiva aí, entre os envolvidos. Em relação à fiscalização, sim, também, em uma das nossas unidades que já abrimos, já tivemos fiscalização do município e fomos elogiados pelo rigor. E antes mesmo de abrir, tivemos visita também de uma comissão de vereadores. Ótimo, que bacana. Considerando o cenário vivido pela escola, na sua opinião, houve algum prejuízo para o ensino no desenrolar das aulas exclusivamente no ambiente online durante esse último ano? Você acha que os alunos da rede privada e que continuaram a ter atividades regulares terão alguma dificuldade no futuro devido a algum déficit de aprendizagem nesse período de pandemia? Olha, a pandemia, por si só, ela já é sinônimo de prejuízo, a começar pelas perdas de vidas, né? Então, dizer que o remoto é o mesmo que o presencial, isso não é. Contudo, nós podemos oferecer o melhor remoto que existe. Então, falando da realidade da rede privada, ela não interrompeu, mesmo no início, o contato com os estudantes. Então, isso minimizou as perdas, o vínculo afetivo com a escola, com as famílias, eles foram mantidos. Então, a retomada, monitoramento e avaliações qualitativas já são ações assim recorrentes entre os educadores. Uma medida compensatória também é que foi possível esse atendimento com grupos menores, com dificuldades afins. Então, os estudantes no início, eles tinham aquele pensamento de que não precisavam fazer nada, que no final tudo ia dar certo e todo mundo ia passar. Hoje não se pensa mais assim. Eles sabem que há uma parte que lhes cabe fazer. Os professores também amadureceram e hoje nós já temos assim, estratégias pedagógicas que conseguem mobilizar os estudantes. Nós construímos uma plataforma própria chamada Campus, que é um ecossistema escolar muito mais intuitivo e amigável, e isso facilitou a vida dos estudantes e dos professores. E nós acreditamos também que outras coisas se aprendem na vida, né, fora da escola, e que elas são incorporadas. E que nesse tempo de retorno, nós daremos aí um subtotal e retomaremos aquilo que foi necessário. Porque o ser humano, ele surpreende.
e a plasticidade do cérebro surpreende também. A gente tem percebido no escritório um aumento de demanda relacionada a M&A de instituições de ensino, em que grandes players têm adquirido escolas e instituições menores. Na sua visão, quais serão os desafios que serão enfrentados daqui para frente no mercado da educação para continuar a competitividade com esses grandes players? A entrada de novas ofertas é uma realidade e isso provoca, com certeza, uma movimentação e novas acomodações nesse mercado com essas escolas já existentes. Então, a paisagem, de fato, ela mudou e mesmo instituições tradicionais estão também fazendo um movimento de inovação, fazendo a sua metamorfose. Então, não é o grande ou o que tem dinheiro que irá sobreviver, mas no meu modo de pensar, é quem melhor entender e traduzir para o seu projeto pedagógico os anseios da humanidade. Então, nós temos apostas, porque ninguém tem certeza desse futuro. Então, vamos ver onde as famílias colocarão as suas fichas. Eu aposto que o ser humano é a maior inovação e que nós podemos retirar o espiritualmente vivo da tradição e continuar aí de forma longeva para os próximos anos. É isso então, Aleluia. Eu te agradeço muito pela disponibilidade, pelo carinho com esse novo projeto do escritório e muito obrigada por nos atender de imediato na nossa solicitação. Desejo sucesso aí para vocês. Muito obrigada.